Capítulo 12. Enquanto a Sra. Linton vagueava pelo parque, sempre em silêncio e quase sempre a chorar, e o irmão se fechava na biblioteca com livros que nunca abria, na vã esperança, julgo eu, de que Catherine se arrependesse da sua conduta e se dispusesse a pedir desculpas e a procurar uma reconciliação, e Catherine continuava teimosamente a jejuar. Convencida talvez de que Edgar morria de saudades sem a sua companhia durante as refeições e de que apenas o orgulho o impedia de jogar-se aos seus pés. Eu continuava com a minha lida, convencida de que a granja albergava apenas uma única alma sensata entre as suas paredes e de que essa alma era a que habitava o meu corpo. Não me dava o trabalho de lastimar a menina, nem de repreender a minha patroa, nem tampouco ligava para os suspiros do meu patrão, que ansiava ouvir o nome da esposa, já que não podia ouvir a sua voz. Decidi que as coisas deveriam seguir o seu rumo sem a minha interferência, apesar de o processo de desenrolar com enfadonha lentidão. Comecei a ter uma vaga esperança de que tudo se resolveria como eu a princípio imaginara. Ao terceiro dia, a Sra. Linton abriu a porta e, como a água tivesse acabado de seu jarro, pediu-me que o enchesse de novo e pediu também uma chávena de caldo, pois julgava-se às portas da morte. Pensei que só dizia aquilo para eu ir correndo contar ao marido, e como não acreditei numa só palavra, não disse nada, limitando-me a levar uma chávena de chá e uma torrada. Comeu e bebeu avidamente, depois desabou de novo sobre a almofada, gemendo e contorcendo as mãos. Ai, que vou morrer, ninguém quer saber de mim, quem me dera não ter comido isto, exclamou. Pouco depois, ouvia murmurar. Não, não vou morrer coisa nenhuma. Isso queria ele. Não me ama e não sentiria minha falta. Quer alguma coisa, minha senhora? Perguntei, tentando manter-me impassível, apesar do seu aspecto assustador e dos seus modos estranhos e tresloucados. O que faz aquele ser patético? Indagou, afastando do rosto as madeixas emaranhadas. Caiu em letargia ou já morreu? Nenhuma coisa nem outra, respondi, se refere ao Sr. Linton. Acho que já está muito bem, embora as leituras lhe roubem mais tempo do que deviam. Passa o tempo enfronhado nos livros, já que não tem com quem falar. Eu não teria dito aquilo se conhecesse o seu verdadeiro estado, mas não conseguia deixar de pensar que parte da sua loucura era mera representação. Enfronhado nos livros? Repetiu perturbada. E eu às portas da morte? Meu Deus, tem certeza de que ele sabe como estou transtornada? Continuou, enquanto contemplava o seu reflexo num espelho pendurado na parede oposta. Se não for tarde demais, assim que souber o que ele sente por mim, escolherei entre morrer de fome, o que apenas será castigo se ele tiver coração, e recuperar-me para sair do país. Estás mesmo dizendo a verdade? Não mintas. Ele é mesmo assim tão indiferente ao que me possa acontecer? Minha senhora, respondi. O patrão desconhece o seu estado e é claro que nem sonha que está tentando morrer de fome. Achas que não? E não lhes podes dizer que o farei, continuou. Convence-o. Diz-lhe que tens certeza de que o farei. Não, Sra. Linton. Esquece de que hoje à tarde já comeu alguma coisa? Se eu soubesse que isso mataria, interrompeu, suicidava-me já. Não preguei o olho estas 3 noites e, como sofri. Fui perseguida por fantasmas, Nelly. Começo a pensar que não gostas de mim. É estranho. Julgava que, apesar de todos se odiarem e desprezarem uns aos outros, não conseguiam deixar de gostar de mim. E em apenas algumas horas, tornaram-se todos meus inimigos. Isso é que se tornaram, todos os que aqui moram. Que triste é morrer rodeada pelos seus rostos de gelo. A Isabela, com pavor de entrar neste quarto, pois seria terrível ver Catherine morrer. E o Edgar solenemente, à espera de que tudo acabasse. Depois, agradeceria a Deus por ter restituído a paz à sua casa e
regressaria para o meio dos seus livros. Não me dirás, em nome de tudo que tem sentimentos, para que vai ele agarrar-se aos livros, estando eu a morrer? Catherine não conseguia compreender a resignação filosófica do marido. De tal forma se exaltou que agravou seu estado febril, e desfez o travesseiro com os dentes. Depois, levantando-se bruscamente, como se a cama estivesse em chamas, pediu-me que abrisse a janela. Estávamos em pleno inverno, e o vento soprava forte de nordeste. Recusei-me, por isso, a cumprir a sua ordem. As múltiplas expressões que lhe perspassavam o rosto e as suas mudanças súbitas de personalidade começaram a preocupar-me seriamente. Traziam-me à lembrança a sua antiga doença e as recomendações do médico para que não fosse contrariada. Momentos antes estava violenta, agora, apoiada num dos braços e sem estar lembrada de que eu a contrariara, parecia divertir-se, como uma criança tirando as penas pelos rasgões do travesseiro, alinhando-as no lençol, segundo as suas diferentes espécies. A sua mente já não se encontrava ali. Esta é de peru, disse falando sozinha, e esta de pato selvagem, e esta de pomba. Ah, com que então põe penas de pomba nos travesseiros? Não admira que eu não consiga morrer. Vou ter de tirá-lo ao chão, quando me deitar. E aqui está uma de lagópode, e esta eu iria reconhecer entre 1000. É de pavoncino. Que linda ave, esvoaçando por cima de nós nos brejos e de regresso ao ninho, pois as nuvens já tocavam os montes e pressentia chuva. Esta pena foi apanhada de uma urze, a ave não foi alvejada. No inverno, encontramos o ninho cheio de esqueletos pequeninos. O Radcliffe montara uma armadilha por cima dele e os pais não se atreviam a aproximar-se. Obriguei-o a prometer que depois daquilo nunca mais atiraria em um pavoncino, e ele me obedeceu. Olha, aqui tem mais. Ele atirou nos meus pavoncinos, Nelly. Alguma delas está vermelha? Ora, deixa ver. Pare com essa criancice, interrompi, tirando-lhe o travesseiro das mãos e virando os rasgões para o colchão, pois ela tirava as penas aos montes. Deite-se e tente dormir. A senhora está delirando. Que grande confusão! As penas voavam como flocos de neve. Apanhei algumas aqui e ali. Nelly, agora vejo-te muito velhinha, de cabelos brancos e toda curvada, continuou, como se estivesse sonhando. Esta cama é a Gruta das Fadas, por baixo de Penistone Crag, e tu recolhes setas para matares os nossos novelinhos, fingindo enquanto estou por perto que são apenas flocos de lã. E no que te vais tornar daqui a 50 anos? Sei que agora não és assim. Engana-te. Não estou delirando. Caso contrário, acreditaria que eras mesmo a bruxa mirrada e que eu estava por baixo de Penistone Crag. Estou certa de que já é noite e de que há 2 velas acesas em cima da mesa que fazem brilhar como azeviche o armário negro. Que armário negro? Perguntei. Está sonhando? Está encostado à parede, como sempre, respondeu. Tem um aspecto estranho e vejo lá uma cara. Não há armário nenhum no quarto, nem nunca houve, disse eu, voltando para o meu lugar e levantando as cortinas da cama para poder vigiá-la. Não vês aquela cara? Perguntou, olhando fixamente para o espelho. Por mais que eu tentasse, não conseguia convencê-la de que o seu próprio rosto que ela estava vendo, e acabei por cobrir o espelho com um chale. Continua ali escondida, prosseguiu inquieta. Mexeu-se. Quem será? Espero que não saia dali quando fores embora. Oh, Nelly, o quarto está assombrado. Tenho medo de ficar sozinha. Peguei-lhe a mão e tentei acalmá-la, pois uma série de estremecimentos sacudiram-lhe o corpo, e os seus olhos não paravam de fitar o espelho. Não tem ninguém ali, insisti. Era sua imagem refletida, Sra. Linton. Já lhe disse. Era minha imagem? Murmurou. E o relógio bate as 12 badaladas.
Então é verdade, é assustador. Seus dedos agarraram o lençol e cobriu os olhos com ele. Tentei sair sem fazer barulho para chamar o Sr. Linton, mas um grito lacinante obrigou-me a voltar para trás. O chalé caíra do espelho. Então o que se passa? Exclamei. Que medrosa! Veja se percebe que isso é um espelho e que o que vê é o seu reflexo. E quem está a seu lado ali sou eu. Trêmula e assustada, abraçou-me com força, e o terror foi se dissipando a pouco, e a palidez deu lugar a um rubor de vergonha. Meu Deus! Pensei que estava em casa, suspirou. Pensei que estava deitada no meu quarto, no morro dos ventos uivantes. Como estou fraca! O meu cérebro ficou confuso e gritei inconscientemente. Não digas nada, mas não me deixes. Tenho medo de dormir por causa dos pesadelos. Um bom sono só lhe faria bem, minha senhora, respondi. Espero que depois de todo este sofrimento não mais deseje morrer de fome. Oh, se eu pelo menos estivesse na minha cama, na minha antiga casa, continuou amargamente, contorcendo as mãos, com o vento a uivar por entre os abetos, rente à janela. Deixa-me senti-lo, bem direitinho do brejo, deixa-me respirá-lo. Entreabrirei a janela por momentos, a fim de acalmá-la. Uma rajada fria invadiu o quarto. Voltei a fechar a janela e regressei ao meu lugar. Agora estava sossegada, com o rosto banhado em lágrimas. O cansaço físico havia dominado a mente. A nossa impetuosa Catherine não passava agora de uma criança chorona. Há quanto tempo me fechei aqui? Perguntou, com uma energia repentina. Foi no domingo, ao fim da tarde, respondi. E hoje é quinta-feira, ou melhor, sexta da madrugada. Como? Da mesma semana? Exclamou. Só passou tão pouco tempo? O suficiente para quem vive apenas de água fria e mau humor, observei. Bom, a mim pareceu um número de horas infinito, resmungou em dúvida. Deve ter passado mais tempo. Lembro-me de estar na sala de visitas depois da discussão e de Edgar me ter provocado cruelmente, e eu ter fugido desesperada para este quarto. Assim que tranquei a porta, uma escuridão total envolveu-me e caí no chão. Não conseguiria explicar a Edgar que me sentia a desfalecer ou a enlouquecer, se ele persistisse em me aborrecer. Não conseguia controlar o que dizia nem o que pensava, e ele talvez não se tenha apercebido da minha agonia. Tive apenas o bom senso de fugir dele e da sua voz. Quando recuperei a consciência, era já madrugada. Nelly, vou contar-te o que pensei e o que me ocorreu e me obsessou. Há pouco de temer pela minha sanidade mental, enquanto eu estava ali deitada com a cabeça encostada na perna da mesa, e os meus olhos discerniam com dificuldade o vão escuro da janela. Pensei que estava em minha casa, fechada na minha cama de painéis de madeira de carvalho, e doía-me o coração, por alguma razão que não conseguia descortinar. Refleti e afligi-me na tentativa de arranjar uma explicação para essa angústia. E o que é mais estranho ainda, os últimos 7 anos da minha vida foram varridos da memória. Não me lembrava absolutamente de nada. Era de novo criança. O meu pai acabara de falecer e a minha dor adivinha do fato de o Hindley ter ordenado que eu e Radcliffe nos separássemos. Via-me só pela primeira vez e despertei de um sono sobressaltado após uma noite de choro. Estendi a mão para desviar as cortinas da cama e toquei na mesa de cabeceira. Arrastei a mão pelo tapete e então a minha memória regressou. O meu último sofrimento transformou-se num acesso de desespero. Não sei explicar por que razão me senti tão infeliz. Deve ter sido um acesso momentâneo de loucura, uma vez que não há razão que o justifique. Imaginei que tinha sido arrancada do morro aos 12 anos, de tudo o que era querido para mim naquela altura, como Radcliffe, para me converter em Sra. Linton, a senhora da Granja dos Tordos, esposa de um estranho, exilada e proscrita
desde então, de que fora o meu mundo. Podes imaginar o abismo em que afundei? Abana a cabeça se quiseres, Nelly, mas tu contribuíste para que me pôres nesse estado. Devias ter falado com o Edgar, isso sim, para obrigá-lo a me deixar em paz. Oh, estou ardendo em febre. Quem me dera estar ao ar livre. Quem me dera ser de novo aquela criança meio selvagem, audaciosa e livre, e rir das ofensas em vez de me preocupar com elas. Por que estou tão mudada? Por que ferve o meu sangue com tanta facilidade, com umas míseras palavras? Estou certa de que voltaria a ser eu própria outra vez entre as urzes daqueles montes. Abre a janela. Depressa, por favor, não te mexes? Por que não quero vê-la morrer de frio? Respondi. Não queres é dar-me a chance de viver, isso sim, disse ela obstinada. Contudo, ainda não estou incapaz de me mexer. Eu mesma abrirei. Escorregando da cama antes que a pudesse impedir, atravessou o quarto a cambalear, abriu a janela e debruçou-se, sem querer saber do vento gélido que lhe cortava os ombros, afiado como uma lâmina. Implorei que voltasse para a cama, e como a minha tentativa não surtisse efeito, tentei obrigá-la. Mas depressa descobri que com o delírio a sua força era muito superior à minha. O delírio apoderara-se dela. As suas ações e desvarios não me deixavam sobre isso qualquer dúvida. Não havia luar, e tudo estava imerso em escuridão. Não se via luz em qualquer casa, nem perto nem longe. Todas as luzes haviam sido apagadas há muito, e o morro dos ventos uivantes não eram visíveis. Contudo, a senhora Linton assegurava que as conseguia ver brilhar. Olha, disse ela ansiosa, lá está o meu quarto, e as árvores em frente a balançar. E a outra vela é do sótão do Joseph. O Joseph deita-se sempre muito tarde. Está à minha espera para fechar a cancela, pois vais ter muito o que esperar. A caminhada é longa e é preciso atravessar o cemitério de Gimmerton. Muitas vezes provocamos os fantasmas e nos desafiamos mutuamente a andar e chamar os mortos por entre as sepulturas. Mas tu, Radcliffe, se te desafiar agora, ainda terás coragem de fazê-lo? Se tiveres, ficarei contigo. Não quero fazer ali sozinha. Podem enterrar-me a 7 palmos de profundidade e fazer desabar a igreja sobre mim, mas não descansarei enquanto não estivermos juntos, jamais. Fez uma pausa e prosseguiu, com um sorriso estranho. Estás ponderando a questão. Preferias que eu fosse falar com ele. Pois então, procura um caminho, mas não pelo meio do cemitério. Oh, como és lento! Alegra-te, afinal, tu sempre me seguiste. Percebendo que era impossível argumentar contra a sua insanidade, procurei uma maneira de colocar um agasalho nos seus ombros, sem largá-la, pois não me atrevi a deixá-la sozinha na janela. Nesse instante, para o meu grande pesar, ouvi rodar a maçaneta da porta e o Sr. Linton entrou. Só agora saíra da biblioteca e, ao passar pelo corredor, escutara as nossas conversas e fora atraído pela curiosidade, ou pelo medo, de saber o que poderia estar acontecendo àquelas horas. Oh, meu senhor! Gritei, antecipando-me a exclamação que ele soltaria ao deparar-se com aquele espetáculo e ao sentir a atmosfera gélida do quarto. A pobre senhora está muito mal e faz o que quer de mim. Não consigo controlá-la. Peço-lhe que a convença a voltar para a cama. Ponha de lado a sua raiva, pois é difícil fazê-la desistir do que mete na cabeça. A Catherine está doente? Disse ele correndo para nós. Ellen, fecha a janela. Catherine, por quê? Calou-se. O rosto desfigurado da senhora Linton ficou sem fala. Conseguia apenas olhar para mim, com um esgar de horror e surpresa. Está há dias nesta consumição, prossegui, sem comer quase nada e sem se queixar. Só esta noite abriu a porta, e por isso não pudemos informá-lo mais cedo do seu estado, uma vez que nós também não sabíamos. Mas não é nada grave. Avaliando bem a estupidez das minhas afirmações, o Sr. Linton franziu as sobrancelhas, mostrando desagrado. Como não é nada de grave, Ellen? Retrucou.
Hás de explicar por que não me avisaste do seu estado. Abraçou a esposa e olhou-a com ansiedade. A princípio ela parecia não reconhecê-lo. Ele era invisível para o seu olhar abstrato. Contudo, o delírio tinha intermitências. Gradualmente desviando os olhos da escuridão, centrou a atenção em Edgar e descobriu quem a abraçava. Ah, afinal, sempre vieste, Edgar Linton, disse ela com animosidade. És daquelas coisas que, quando se querem, nunca desaparecem, e quando não se querem, presumo que agora vamos ter choradeira. Vejo que sim, mas nem isso pode me afastar da minha exígua morada lá adiante, o meu lugar de repouso, para onde partirei antes de a primavera acabar. Lá está ele, mas não será entre o Linton, sob a abóboda da capela. Será ao ar livre, debaixo de uma lápide. Depois podes escolher o que preferires, ficares com eles ou comigo. Que fizeste, Catherine? Começou Edgar. Então eu já não significo nada para ti? Amas aquele malvado do Hat? Cala-te! Bradou a senhora Linton. Cala-te imediatamente. Se pronuncias esse nome, acabo já com tudo. Atiro-me pela janela. O meu corpo pode pertencer-te, mas a minha alma estará no alto daqueles montes. Antes que voltes a tocar-me. Já não te desejo, Edgar. Volta para os teus livros. Alegra-me que tenhas essa consolação, pois tudo o que de mim possuías desapareceu para todo sempre. Está delirando, meu senhor, intervi. Só tem dito disparates, mas se descansar e receber os cuidados necessários, depressa se curará. Daqui em diante não devemos irritá-la. Dispenso os teus conselhos, respondeu o Sr. Linton. Conhecias o temperamento da sua senhora e incitaste-me a contrariá-la, e não me avisaste de como ela tem passado estes 3 dias. Foi uma desumanidade. Nem meses de doença conseguiriam provocar uma mudança dessas. Comecei a defender-me, pois achava errado ser censurada por causa de mais um capricho maldoso. Eu já sabia que o comportamento da Sra. Linton era obstinado e arrogante, mas o que eu não sabia é que o senhor desejava alimentar o seu gênio feroz. Não sabia que, para agradar a senhora, deveria fechar os olhos ao que o Sr. Radcliffe fez. Procedi como uma criada de confiança ao avisá-lo e levei a paga de uma criada de confiança. Pois bem, aprendi que, na próxima vez deverei ter mais cuidado. Na próxima, descubra o senhor sozinho o que se passa. Da próxima vez que me vieres com histórias, Ellen, estás despedida, respondeu. Então o senhor prefere ficar na ignorância, Sr. Linton, disse eu. Radcliffe tem a sua permissão para cortejar a menina e vir aqui sempre que o senhor não estiver, para envenenar a sua relação com a senhora? Catherine, apesar de muito confusa, escutava a nossa conversa. Ah, então Nelly traiu-me, exclamou. É a Nelly o meu inimigo misterioso, sua bruxa. Afinal, é verdade que sempre procuravas flechas para nos ferires. Larga-me, que vou fazê-la arrepender-se. Hás de me pagar. Nos seus olhos acendeu-se uma fúria flamejante e começou a debater-se desesperadamente para se livrar dos braços do Sr. Linton. Achei melhor não me demorar ali mais tempo, e resolvida a procurar ajuda médica por minha conta e risco, saí do quarto. Ao atravessar o quintal a caminho da estrada, passei num sítio, onde havia uma argola de amarrar cavalos e vi algo branco balançando descompassadamente, impelido por outra coisa que não o vento. Apesar de estar com pressa, parei para ver o que era. Não fosse eu, depois de ficar com a impressão de que se tratava de alguma alma do outro mundo. Foi com grande surpresa e perplexidade que descobri, mais pelo tato do que pela visão, a cadelinha perdigueira da menina Isabela, a Fanny, enforcada com um lenço e quase sufocada. Soltei o animal o mais depressa que pude e deixei-o no quintal. Eu tinha visto a cadelinha seguir a dona para o quarto e admirei-me por encontrá-la ali. Não fazia ideia de quem poderia ter cometido uma malvadeza daquelas. Enquanto despertava o nó da argola,
Pareceu-me ouvir ao longe o galope de cavalos, mas eu já tinha tanto em que pensar que não dei muita importância àquilo. Na verdade, porém, era estranho ouvir cavalos naquele lugar às 2 da madrugada. Por sorte, o Dr. Kennedy preparava-se para sair a fim de visitar um doente quando eu subi a rua. Contei-lhe o que se passava com Catherine e ele veio comigo imediatamente. Era um homem simples e rude e, portanto, não teve qualquer escrúpulo em me dizer que tinha fortes dúvidas de que Catherine escapasse a este segundo ataque, a menos que conseguisse as suas instruções melhor do que fizesse até então. Nellie Dean, começou ele. Estou certo de que alguma coisa provocou esta recaída. O que foi que se passou na granja? Correm certos boatos. Uma moça forte como Catherine não adoece sem mais nem menos. Apenas algo de muito grave lhe provocaria esta febre. Como é que principiou? O Sr. Edgar lhe dirá, respondi. O Sr. Doutor está a par do gênio violento do Zarshaw e a Sra. Linton excedeu-se a todos. Posso adiantar-lhe apenas que tudo começou com uma discussão. Foi durante um acesso de cólera que ela teve uma espécie de desmaio. Pelo menos é o que ela diz, porque no auge da discussão trancou-se no quarto. Depois recusou-se a comer. E agora tem delírios e vive meio a dormir. Conhece as pessoas, mas tem a mente cheia de pensamentos estranhos e ilusórios. O Sr. Linton deve estar preocupadíssimo, exclamou o médico interrogativamente. Preocupadíssimo? Se lhe acontecer o pior, não vai resistir, respondi. Não o alarme mais do que o necessário. Bom, eu disse-lhe para ter cuidado, observou. Agora tem de arcar com as consequências, por não me ter levado a sério. Ele ultimamente não se tem encontrado com o Sr. Radcliffe? O Sr. Radcliffe visita a granja com frequência, mas por ser amigo de infância da senhora e não porque o Sr. Linton preze a sua companhia. E agora essas visitas terminaram, pois o Sr. Radcliffe manifestou certas pretensões a respeito da senhorita Linton e julgo que não voltará à granja. E a menina mostrou interesse nele? Foi a pergunta seguinte. Ela não me faz confidências, respondi, relutante em dar continuidade à conversa. Sim, de fato ela é reservada, e meneou a cabeça aquiescente. Guarda para si as suas opiniões, mas é uma tontinha. Sei de fonte segura que a noite passada, e que linda noite esteve, ela e o Sr. Radcliffe passearam pela plantação por trás da vossa casa por mais de 2 horas, e que ele tentou convencê-la a não voltar para casa e a fugir com ele a cavalo. Disseram-me também que ela conseguiu dissuadi-lo apenas dando a sua palavra de honra de que estaria preparada no próximo encontro, para quando estava marcado esse encontro. Não conseguiram ouvir, mas avisa o Sr. Linton para que tenha cuidado. Essas notícias só me vieram a preocupar ainda mais. Passei à frente do Dr. Kennedy e desatei a correr durante quase todo o caminho de regresso. A cadelinha continuava a ladrar no jardim. Abri-lhe o portão, mas em vez de ir para casa começou a andar de cá para lá farejando a relva. Teria fugido à estrada se eu não a agarrasse e a levasse comigo. Quando subi ao quarto da senhorita Isabela, as minhas suspeitas se confirmaram. O quarto estava vazio. Se eu tivesse chegado umas horas mais cedo e tivesse lhe falado da doença de Catherine, isso a teria impedido de dar aquele passo insensato. Que poderia fazer eu agora? Tinha ainda uma vaga esperança de o alcançarmos se agíssemos sem demora. Contudo, não podia ir no seu encalço e não me atrevia a acordar a criadagem e pôr a casa em polvorosa. Também não podia contar o sucedido ao Sr. Edgar, pois já tinha problemas de sobra e o seu coração não ia aguentar essa nova aflição. A única coisa a fazer era ficar calada e deixar que as coisas seguissem o seu rumo. Quando o Sr. Kennedy chegou, fui anunciá-lo ainda com as roupas em desalinho. Catherine dormia um sono perturbado. O Sr. Linton havia conseguido acalmar o seu acesso de loucura e debruçava-se agora sobre o travesseiro.
observando todas as suas mudanças e expressões de dor. Ao examiná-la, o médico mostrou-se bastante seguro de que melhoraria, se houvesse à sua volta tranquilidade absoluta. Confidenciou-me que o perigo real que a ameaçava não era a morte, mas sim uma alienação permanente do cérebro. Nem eu e nem o Sr. Linton pregamos o olho toda a noite. De fato, nem chegamos a ir para a cama, e todos os criados se levantaram muito antes da hora habitual. Andavam pela casa nas pontas dos pés e falavam um com os outros em segredo, enquanto cumpriam as suas obrigações. Todos estavam acordados, exceto a senhorita Isabela, cujo sono profundo começou a provocar comentários. O irmão perguntou-me se ela já se havia levantado, parecendo inquieto com a sua ausência e magoado por ela mostrar tão pouco interesse pela cunhada. Eu tremia só de pensar que ele podia mandar-me acordá-la, mas fui poupada do sofrimento de ser eu a anunciar que ela fugira. Uma das criadas, uma moça irrefletida, que fora bem cedo a Gimmerton para dar um recado, subiu as escadas ofegante e precipitou-se no quarto chorando. Meu Deus, que mais poderá acontecer? Meu senhor, a menina! Faz menos barulho, atalhei eu, irritada com tanto espalhafato. Fala mais baixo, Mary. Que se passa? Perguntou o Sr. Linton. Que aconteceu à menina? Fugiu com tal Radcliffe, disse ofegante. Não pode ser, exclamou o Sr. Linton, levantando-se perturbado. Não pode ser. Onde foste buscar tal ideia? Ellen Dean vai procurá-la. É impossível, não pode ser. Enquanto falava, foi com a criada até a porta e perguntou-lhe outra vez de onde ela havia tirado aquela ideia. Encontrei na estrada um rapaz que entrega leite aqui, gaguejou, e que me perguntou se nós não estávamos preocupados aqui na granja. Pensei que se referisse à doença da senhora e por isso disse-lhe que sim. E depois ele me perguntou. Foi alguém atrás deles? Fiquei espantada. O rapaz viu logo que eu não sabia do que ele estava falando e contou-me então que viu um cavalheiro e uma senhora no ferreiro arrumando a ferradura de um cavalo, a 2 milhas de Gimmerton. Pouco depois da meia-noite, a filha do ferreiro levantou-se para ver quem era e os reconheceu imediatamente. Garantiu que era o Sr. Radcliffe. Ninguém tinha como confundi-lo com o outro, ainda mais tendo colocado na mão do pai dela uma libra como pagamento. A senhora trazia um manto na cabeça, mas o manto caiu quando ela bebeu água, deixando-lhe o rosto descoberto. Radcliffe agarrou nas 2 rédeas e partiram o mais rápido que a estrada pedregosa permitia. Naquela altura a moça não disse nada ao pai, mas esta manhã contou a toda a gente. Corri para espreitar o quarto de Isabela e, quando regressei, confirmei as declarações da criada. O Sr. Linton sentara-se de novo na cama. Ergueu os olhos quando entrei e adivinhou a verdade na lividez do meu rosto. Tornou a baixar os olhos sem proferir palavra. Devo tomar alguma providência para interceptá-lo e trazer a menina de volta? Perguntei. Que podemos fazer? Ela foi de sua livre e espontânea vontade. Estava no seu direito. Não falemos mais no assunto, pois de hoje em diante ela só é minha irmã de nome. Não fui eu que a reneguei, foi ela que renegou a mim. Foi tudo o que disse acerca desse assunto. Não voltou a fazer qualquer pergunta e nem a mencionar o nome da menina, exceto quando me ordenou que enviasse todos os seus pertences para a nova morada, logo que se soubesse onde era.